dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Que bom que você chegou até aqui, semana começando, que Deus possa abençoar a tua segunda-feira, que tu possa ter uma semana muito abençoada, com resposta, com direção de Deus para aquilo que tu precisa para a tua vida. E que bom que tu começou a tua semana aqui, estudando as cartas de Paulo, direção de Deus para mim e para a tua vida. Realmente, eu gosto de dizer que a Bíblia, ela é um manual de instrução e ela é sim, não tem área da nossa vida em que a Bíblia não traga uma direção. Não tem. Se tu tá com dúvida, tu precisa de esclarecimento, de direção que vem do céu, abre a tua Bíblia, pede para o Espírito Santo te discernir o que ele está falando e viva aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu tenho certeza que muita coisa na tua vida vai mudar. E se esse canal tem sido bênção na tua vida, já curte ele, compartilha, se inscreve no canal, pega esse vídeo, já manda no grupo da família. Isso é muito rápido, não vai te custar nada e vai me ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, abre comigo a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, eu cheguei a fazer um vídeo esses dias no canal, que eu vou deixar até para vocês o link aqui na descrição fixado, que falava bem sobre esse assunto. Ele entrava bem a fundo sobre o assunto de 1 Coríntios 3, mas agora eu quero trazer o outro lado também deste versículo. Eu digo que a Bíblia, quando a gente lê ela, às vezes o mesmo versículo, o mesmo texto, a gente pode ter revelação diferente. Então não é porque eu já li esse texto que só vai dizer aquilo, que só tem um sentido, não, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ter no mesmo versículo uma revelação para mim, uma revelação para ti. Então, nós vamos ler aqui agora o mesmo texto que eu já li nesse devocional, que eu vou deixar para vocês aqui o link, mas agora focando em outro assunto que está aqui, tá bom? E ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 3, nós já lemos 1 e o 2, se tu ainda não leu, volta lá nos outros vídeos e começa desde 1 Coríntios 1, que nós vamos maratonar no mês de novembro, 1 Coríntios, tá bom? E diz assim: irmãos, não lhe pudes falar como espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Deixe-lhes o leite, não o alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não têm condições. Aqui, deixa eu só dar um parênteses para vocês aqui. Paulo está falando para a igreja e dizendo: olha, eu gostaria muito que vocês fossem mais maduros, que vocês recebessem palavra mais forte, sabe? De Deus para vocês, que vocês tivessem experiências mais profundas. Mas eu ainda não consigo, preciso dar leitinho para vocês ainda, porque vocês ainda são bebês na fé, vocês ainda são imaturos. E bebê na fé nem sempre vai significar aquele que começou agora no Evangelho. Tem muito bebê na fé que já está há anos no Evangelho e pessoas maduras na fé que começaram há pouco tempo. Porque eu já falei isso no outro vídeo, que a maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com o nível de entendimento que nós temos das coisas de Deus. E aqui Paulo está dizendo: olha, vocês deveriam ser mais maduros para vocês receberem coisas mais profundas de Deus. Mas vocês ainda não são, vocês são imaturos. E ele vai especificar aqui por que ele diz que essas pessoas são imaturas. Ele diz assim: porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Eu falei no capítulo 1 ali do 1 Coríntios sobre divisão, então lá no 1 Coríntios capítulo 1 vai falar mais sobre a divisão que há no meio do povo, e hoje eu quero focar nesta palavra aqui, pois visto que há inveja entre vocês, então estão sendo carnais, agindo como mundanos, Paulo está dizendo aqui. Então ele está dizendo que a inveja é algo que nós temos que cuidar no nosso meio. Porque primeiramente a inveja revela a nossa imaturidade. E pessoas imaturas deixam de viver muitas coisas em Deus. Pessoas imaturas deixam de usufruir muita coisa que Deus tem. E inveja é sinal de imaturidade. Então, eu anotei aqui para a gente conversar hoje um pouquinho no devocional, que sobre a inveja, a melhor maneira de superá-la é admiti-la. É confessar esse sentimento. Quando a gente sentir inveja ou ciúmes de alguém, é necessário que a gente seja sincero com Deus. Que a gente não deixe aquilo guardado no nosso coração, que a gente traga para a luz.
Porque as coisas ocultas, elas são terreno de Satanás. Eu sempre digo isso, né? Aquilo que é pecado, que fica oculto, Satanás tem legalidade e é terreno dele. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente perceber dentro de nós, porque nós sabemos o que a gente sente. As pessoas sabem o que a gente expressa, o que a gente fala. Mas o que a gente sente, só a gente sabe, Deus. Então, quando esse sentimento da inveja, ele vier sobre o nosso coração, o primeiro passo é admitir, tirar o nosso orgulho e confessar para Deus e pedir para Deus cura, porque como é difícil, a gente vê às vezes algumas pessoas vivendo aquilo que nós estamos orando para viver. Por exemplo, uma mulher que está grávida, né, uma mulher que quer ficar grávida, por exemplo, que há muito tempo ela está tentando ficar grávida, como é difícil ela olhar para alguém que já está grávida, já está fazendo o enxoval do bebê e ser curada de um sentimento de querer estar no lugar, né? Da inveja, por exemplo, dos ciúmes, por exemplo, né? Ou então de um carro, de uma casa, de um emprego, de uma viagem, como é difícil. A gente vê às vezes algumas pessoas vivendo aquilo que nós estamos orando para viver e não sentir esse sentimento. Só que o Senhor diz para nós, né? Ele está nos ensinando, olha, a inveja é sinal de imaturidade, porque o maduro, ele entende o tempo para todas as coisas e o tempo de Deus na vida de cada um. Então, quando vocês sentirem esse sentimento de inveja, de ciúme, não deixe que isso crie raiz no coração de vocês, mas confessem para Deus, para que o Senhor nos cure e arranque dentro de nós. Eu confesso para vocês que eu já senti esse sentimento. Não é um sentimento que eu tenho vulnerabilidade, por exemplo, né? Não é uma coisa que é costumeiro do meu coração. Graças a Deus, porque pessoas maduras não sentem isso, elas sabem celebrar a estação do outro. Mas eu já senti isso. E eu lembro que quando eu senti isso, a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, me perdoa porque eu estou sentindo isso em relação a isso dessa pessoa, eu quero te pedir perdão, Senhor, arranca do meu coração e me ensina a celebrar. Então, a primeira atitude da pessoa madura, quando ela sente esse sentimento, porque nós somos humanos e estamos sujeitos a isso, é pedir para o Senhor nos curar, é pedir para o Senhor nos ajudar, é admitir. Então, outra coisa que eu anotei aqui é que em situações como aquela que eu falei para vocês, ao invés de a gente ficar infeliz ou sentirmos ciúmes, nós todos precisamos saber compartilhar a felicidade. Saber compartilhar a felicidade do outro e permitir que as bênçãos que os outros estão recebendo sejam um incentivo para nós. Por exemplo, né? A mulher grávida. A mulher grávida, para aquela mulher que quer ter um bebê, ela não pode ser um sinal, né, de ciúme, de inveja, mas um incentivo. Olha, se o Senhor fez na vida dela, se o Senhor pôde fazer na vida dela, vai fazer na minha também. No tempo dele, da maneira dele, do jeito que ele quiser. Ou, por exemplo, alguém que sempre sonhou em ter uma casa própria, por exemplo, não tem, está pagando aluguel há muito tempo e sonha com isso. Quando eu vejo alguém que o Senhor tem abençoado com a graça dele, porque é a graça dele que nos abençoa dessa maneira, e que já adquiriu sua casa própria, ao invés de eu olhar com um olhar de ciúme, eu policiar, né, eu disciplinar o meu coração para celebrar e pensar: se o Senhor fez, o Senhor também pode fazer comigo. E eu quero celebrar com essa pessoa, assim como eu quero que celebrem comigo quando eu estiver vivendo por isso. E sabe um exercício que eu gosto muito de falar, que é um exercício muito bom para quem sabe que tem essa raiz dentro de si, a gente precisa admitir os nossos erros, as nossas carnalidades, o muro baixo da nossa vida. Um dos exercícios muito bom é a gente orar e interceder e abençoar as outras pessoas. Então devemos orar para que Deus faça nelas o que queremos que Ele faça em nós, porque o que semeamos na vida dos outros através das nossas orações também pode acontecer com a gente. Então é orar pelo outro, né? É abençoar, é dizer: olha, eu louvo a Deus pela tua conquista, eu louvo a Deus pela estação que tu tem passado, eu louvo a Deus por tudo que tu tem vivido, pelas promessas que tem acontecido na tua vida, eu louvo a Deus. Quando a gente aprende a abençoar e a orar e celebrar com o outro, automaticamente a gente revela um coração desprendido de ciúme e de inveja. A gente limpa esse terreno, a gente não dá para Satanás essa legalidade. Amém? E olha só pra gente terminar aqui o capítulo 3, tá? Eu resumi algumas partes ali, mas pula lá pro versículo 7. Diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito:
A cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada para o dia e trará a luz, pois será revelada pelo fogo que o provará a qualidade da obra de cada um. Vamos só continuar aqui para a gente finalizar. Se alguém construir, permanecer, esse receberá a recompensa. Deixa eu repetir para ti. Se alguém construir e permanecer, este receberá a recompensa. Se alguém que construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem como são o santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Pois não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se agora louco para sim se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e eu também. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se vanglorie de homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, e vocês são de Cristo Jesus, está dizendo aqui. E aqui nessa parte que a gente leu, só para a gente finalizar, ele vai falar sobre alicerces, né? Ele tá falando aqui. Ele tá falando sobre as pessoas que tentam edificar a sua vida sobre muitas coisas. Tentam edificar a sua vida sobre dinheiro, sobre uma graduação, sobre bens, sobre títulos, sobre várias coisas. No entanto, todos esses alicerces, eles são imperfeitos, a não ser Cristo. A não ser Cristo. Peça para Jesus te ajudar a edificar a sua vida nele. Nele é essa base, é esse alicerce que vai te manter em pé, meu irmão, em todas as horas da tua vida, nos momentos mais difíceis da tua vida, no momento de dificuldade. Não é o teu dinheiro que vai te manter em pé, não é o teu status que vai te manter em pé, não é o teu cargo na igreja que vai te manter em pé, não é a tua quantidade de seguidor no Instagram que vai te manter em pé. O que vai te manter firme em pé, mesmo com as lutas e dificuldades, é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe a tua vida com essa palavra. Eu te espero amanhã aqui em 1 Coríntios 4 para a gente continuar o nosso estudo, que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, tá bom? Um beijo no teu coração, tchau, tchau e até amanhã no nosso devocional.